Toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. Toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. Porque a molécula de água foi criada na atmosfera, no estado gasoso. E lá a água se condensou na temperatura entre 6 graus positivos e 5 graus negativos. Foi uma das nuvens que a gente está vendo ela ali correndo e parece que tem um motor. Raríssimas aqui no céu, as nuvens, e passa numa velocidade extraordinária porque é de baixa densidade. Tem pouca água. E pelo fato da umidade do ar estar muito baixa, ela vai sendo desintegrada, porque o ar vai tirar a água da nuvem. Vai tirar a água da nuvem. E ela vai se desintegrar. A mesma coisa acontecia se ela chovesse. Também se desintegrava, porque a água que estava lá se transformava em água precipitada no chão, que é a chuva. E durante milhões de anos choveu, 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 encheu os oceanos, e hoje os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e tem 97,3% da água da Terra. Ou seja, existe apenas 2,7% da água doce na Terra. O resto está salgado. E nós, seres humanos, somos seres vivos de água doce, assim como todos os seres vivos que existem aqui, fora dos oceanos, ou seja, nas terras emersas, que a gente chama de continente. E a gente vê aqui a jurema. A jurema, que é uma leguminosa. O que é uma leguminosa? É uma planta que tem capacidade de atrair, de coletar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. E somente as leguminosas têm isso, porque elas têm nas raízes uma bactéria, que é um micro-organismo chamado de bactéria nitrificadora, que se alimenta do nitrogênio do ar. E ela coleta o nitrogênio do ar por intermédio do corpo da planta. A bactéria tem essa capacidade biológica e ali ela se alimenta do nitrogênio. Enquanto que a planta necessita de água todos os dias, não só a planta, mas os animais. Aqui chove num período que pode chegar a 4 meses de estação chuvosa, mas o ano tem 365 dias. Então, no restante do ano, o ser vivo tem que ter algum mecanismo de disponibilizar dessa água que teve durante o período chuvoso, água abundante. E aqui chove no mínimo 300 milímetros por ano, que são 300 litros de água por metro quadrado, ou 300 milhões de litros por quilômetro quadrado. Então a planta, ela tira a água do solo úmido por intermédio das raízes. E aqui nós estamos vendo a jurema, essa leguminosa aqui. E apesar de ser uma leguminosa, a gente vê que as folhas estão secando, claramente secando por falta de água no solo, para que ela pudesse tirar a água, coletar água por intermédio das raízes. E ao não coletar a água, porque não tem água no solo, ela também não consegue coletar os nutrientes minerais. Então, mesmo apesar dela ser uma leguminosa, ter esses recursos de captar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas, mas falta água. E sem água, nenhum ser vivo aqui consegue se manter funcional. E quando ela perde as folhas, no caso aqui as folhas estão secando, claramente secando, as folhas estão secando da planta, ela deixa de processar a fotossíntese. A fotossíntese que produz a clorofila verde, que é o sangue da planta. Então a gente está vendo aqui que a planta que não tiver um recurso para captar e armazenar a água da chuva durante o tempo das chuvas, para disponibilizar dessa água no tempo seco, que pode chegar a 200 dias aqui nessa área do planeta, 200 dias sem água, não fica nada de vivo aqui nessa terra, porque as plantas vão ter que liberar as folhas. Essa aqui já está secando, não? A jurema. Para diminuir a dependência de água
que não existe no solo para ela captar por intermédio das raízes. Então a gente está vendo aqui que a água é o principal elemento dos seres vivos. E nós, seres humanos, comemos, bebemos e respiramos água doce. Porque no nosso sangue e no nosso cérebro, na massa encefálica, no cérebro, existe mais de 80% de água. E não é qualquer líquido que é água, não. Não é qualquer lixo. Nós somos seres vivos de água doce. E como a gente disse, a chuva é o único processo de suprimento de água doce no planeta Terra. O único suprimento de água, não é água doce somente. Porque a água da chuva, que vem da chuva, não tem sal. O sal que existe lá nos oceanos é proveniente do chão. Porque a água é substrato e solvente da natureza, e quando bate no chão, a água vai regimentar todos esses elementos do chão, se transformando na água do mar, armazenada ali, que representa 97,3% da água da terra. E nós caminhamos aqui com esse mesmo tema de que a água é o principal elemento da natureza, e aí reafirmamos que tem que ser água doce. E nós sabemos que os açudes, os reservatórios, nessa área do planeta Terra, que é Brasil, apesar da grande quantidade de reservatórios, açude, barreiro, barragens, estão com menos de 50% da sua capacidade de armazenamento, podendo chegar a reservatórios aqui no Rio Grande do Norte com menos de 10% de sua capacidade de armazenamento, que ainda é proveniente das chuvas de 2024 e não de 2025, porque em 2025 as chuvas são de baixas precipitações e distanciadas uma da outra em até 20 dias. Aí não tem vida que aguente. A gente vê aqui a folha da jurema, o que é que está acontecendo com ela. Ela simplesmente secou. Nós estamos ainda no mês de agosto, tem caído chuva recentemente aqui. Mas ela não é suficiente para umedecer o solo, para permitir que a planta tire água do solo. E aí, como a planta precisa de água todos os dias, e essa água não existe no solo, a planta vai perder 80% da massa orgânica vegetal, principalmente folhas. E perde também do corpo, dos galhos, do caule. Tudo vai perdendo água aí e a planta vai atrofiando e pode secar, que significa morrer. Então essas plantas escolheram o lugar para nascer e viver de acordo com os elementos da natureza. Luz solar, gases atmosféricos, umidade do ar, ventos e principalmente água no chão, no solo, para que a planta possa captar água e nutrientes minerais. E a partir do momento que essa água não existe e a planta não tem capacidade de armazenar, de captar essa água durante as chuvas e armazenar no seu corpo para o tempo seco, ela vai morrer. Nós estamos caminhando assim, fazendo esse tipo de trabalho, porque isso é uma informação absolutamente importante para saber a relação da vida com a água, que não existe ao alcance nas universidades, por exemplo, nas escolas. Aqui nós temos no Nordeste os institutos federais de tecnologia em cidades que lançam seus esgotos diretamente no rio sem tratamento, no rio seco. E o único líquido que escorre no rio é esgoto. Não vamos citar nome porque é generalizado, enquanto que isso tem um curso de meio ambiente nesse instituto, só que as pessoas que fazem esse curso não têm a menor ideia de que os seus próprios excrementos
que o homem faz necessidade fisiológica todo dia, está sendo lançado sem tratamento nos rios. Não sabe que o lixão daqui ou é enterrado ou queimado. Não sabe que muitas vezes dentro da própria cidade existe um açude, mas o homem não pode usar aquela água porque ela é imprópria para o consumo humano. E não tem tratamento que possa transformar aquele lixo em água potável. Então essa é por que a gente faz um tipo de trabalho desse aqui, com tanta insistência. Porque nós sabemos que se não for por intermédio de um trabalho desse fiel, absolutamente científico, in loco, mostrando tudo ao vivo, quando a gente explica aqui, por exemplo, que a folha da jurema está secando porque não tem água. Isso não existe numa universidade, numa faculdade, nem mesmo nesses cursos de meio ambiente que são ministrados aí por esses chamados institutos de ciência e tecnologia. Quer dizer, o homem nem sabe que está morrendo por falta desse conhecimento. Porque quando a gente diz que aqui cai no mínimo 300 milímetros de chuva, significa 300 litros por metro quadrado. Aí 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Multiplique. São 300 milhões de litros por quilômetro quadrado. Aqui em cada metro quadrado aqui onde nós estamos pisando, esse ano de 2025 caiu 400 litros de água. É um dilúvio. É como se fosse uma lâmina d'água de 40 centímetros de espessura. Mas essa água não está aqui não, ela fugiu. Falando em ser vivo que capta e armazena a água da chuva para se manter vivo na época da seca, aqui está. O cardeiro mandacaru, ainda bastante verde, apesar de já estar ficando amarelado, perdendo água. Porque ele tem essa capacidade de botar em seu corpo, na sua seiva, água suficiente para ele se manter vivo, verde. Só que ele não vai poder florar, como alguém diz. Mandacaru, quando flora na seca, não é verdade não. Mandacaru só flora se a umidade do ar passar de 80%, e aqui a umidade do ar é 30%, 40%, muito baixa. Se passou de 80%, ele começa de alguma forma biológica a coletar a água do ar atmosférico, e aí tem capacidade até de botar alguma flor. Mas a flor mesmo só acontece, a floração, que é o sistema de reprodução, quando está no tempo de chuvas. Porque tem muita água no solo para ele coletar por intermédio da raiz. E aqui nós estamos vendo a carcaça de alguns animais de água, aquáticos, que a gente chama aqui de caracol. Aí está muito cálcio nessa carcaça. E a gente vê que a vida depende de água permanentemente, e aqui nós somos seres vivos de água doce. Nós vamos repetindo isso aí, porque aqui nas terras emersas, aqui nessa área do Brasil, pela falta de suprimento de água da chuva nos lençóis subterrâneos, o lençol ou seca ou fica salgado. Aí o homem cava um poço tubular, porque tem máquina para isso, as perfuratrizes, e chega lá no lençol, se tiver água, é salgada, salobra. Começa salobra e depois vai salinizando. Por quê? Porque o sal é da terra, cloro e sódio. E como a gente disse, a água é solvente e substrato da natureza. Então ele vai juntando na molécula de água o cloro, o sódio e até elementos nucleares, atômicos que existem aqui nesse chão. E a água tem essa capacidade de juntar. E aí não é água potável, não é água de se beber. Aqui a gente vê esse buraco. Para quem não sabe, foi uma caça que foi tirada aqui. Ou foi um peba, tatu, que existiu aqui e já não existe mais, porque se não morrer de fome, o homem caçou para se alimentar.
ou foi um lagarto chamado de tejuaçu, que também entra nos formigueiros para se proteger do homem. Então nós estamos mostrando a vida aqui, que não existe nenhum outro tipo de fonte de informação com esses detalhes, com essa explicação científica de cada caso. E nessa relação que a gente está fazendo entre a vida e a água, e aqui é água doce no estado líquido, a gente vê aqui um rio, um riacho seco. Podemos ver sem muita, apenas uma boa observação, que não passou água alguma corrente aqui nesse ano de 2025, nesse riacho. Enquanto isso a gente vê que a vegetação é raríssima, porque aqui existiu uma camada de massa vegetal de 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. Multiplique isso por 100, que seria a massa vegetal em 1 km² aqui. Não existe nem 10% dessa massa vegetal que existiu aqui. Não só em termos de massa, mas também em termos de espécie. Que existiu 400 espécies a nível de árvores e arbustos. E hoje a gente só vê jurema, jurema, jurema. E como a gente disse, a jurema está morrendo, secando, porque já não tem água no seu corpo para se manter viva. Ou seja, manter as suas atividades dinâmicas. E ela vai perdendo folha e vai liberando as folhas para diminuir a dependência da água. Que nós estamos correndo, então, num riacho seco. Vamos dizer morto, porque a vida ao seu redor não consegue se manter vivo. Porque não tem umidade nem no solo. Tudo seco. A vida necessita de água todos os dias e nós, seres humanos, comemos, bebemos e respiramos água doce. Se a gente não conseguir ter capacidade intelectual para captar e armazenar a água da chuva aqui, para manter essa água permanente aqui na vida, certamente até o homem vai desaparecer daqui, porque ele não vai conseguir dessalinizar o mar para plantar. Porque para se produzir 1 quilo de alimento aqui, cientificamente é 1.000 litros de água doce. Ou seja, 1 metro cúbico de água para produzir 1 quilo de alimentos. E essa água não estando aqui, o homem não consegue fazer a sua agricultura, nem criar animais da chamada agropecuária. Porque a vida precisa de água todos os dias.